e a visão, então, de uma coalizão de países comprometidos com a liberdade, né? Coisa que nós queríamos fazer lá em 2020, não deu, quem sabe vai ser feito agora, né? E aí um dia, se Deus quiser, o Brasil entra nisso, quando o Brasil voltar a ter liberdade. Sim, e a questão do combate ao crime organizado também como uma grande prioridade, né? Como talvez a grande prioridade de defesa do modelo americano. Então, voltando, caracterizando de outra maneira, como é que você vai defender o modelo da liberdade dos Estados Unidos? Não é o modelo americano, né? Modelo de liberdade seguido com sucesso há mais de 200 anos pelos Estados Unidos. Você tem que defendê-lo das suas ameaças. Quais são as principais ameaças hoje? Ou entre elas estão a grande mídia, por causa daquela estrutura centralizadora, elitista das mídias, que você tem que substituir pela estrutura descentralizada, democrática das redes, né? E o crime organizado, que penetra e vai destruindo a sociedade por dentro, né, de várias maneiras. Então essa é a ameaça. Não adianta lutar contra ameaças imaginárias, não adianta lutar a guerra anterior, né, tem que lutar a guerra de agora, e a guerra é essa. No caso, né, a defesa americana, suas capacidades têm que ser empregadas contra, né, a grande ameaça que são as organizações do crime organizado, né, os cartéis. E isso, então, vai ter um impacto internacional, porque os cartéis são internacionais, né? Governos nacionais que estiverem confortavelmente amancebados com cartéis criminosos vão se dar mal, basicamente é isso, né? É uma agenda americana? Não, uma agenda importante para a humanidade, né? O crime organizado está tomando conta de grande parte, grandes aspectos da vida do mundo, né? Degradando a vida de bilhões de pessoas no mundo. Então, os Estados Unidos fazem muito bem, e essa coligação de países aí da liberdade, acho que tem que atuar também na área do enfrentamento do crime organizado, do qual faz parte o terrorismo, mas que não se esgota no terrorismo, né? Então, só para encerrar, vocês sabem, sobretudo quem é da Academia Folha Política, sabe que eu caracterizo o globalismo como uma estrutura de poder com 3 principais pilares: a China comunista, o multilateralismo / Fórum Econômico Mundial, / megabilionários, / ONU, / Agenda 2030, todo esse complexo, essa nebulosa de poder global. E o terceiro pilar é o crime organizado, né? Então, nesses vídeos, o Trump já está falando de 2 deles, né? Ele vai em cima do pilar globalismo, não gratuitamente, mas a partir justamente das barbaridades que esse globalismo tem cometido, por exemplo, na pandemia, revelando tudo que terá provavelmente acontecido com vários aspectos da administração da pandemia, afetando a nossa saúde e arriscando a nossa vida. No caso do clima, né, recuperando a capacidade econômica e assim por diante. Então, não é gratuitamente. Ele vai, então, nesse polo do multilateralismo e vai no polo do crime organizado, no pilar do multilateralismo e no pilar do crime organizado. Aí tem outro pilar, que é a China, e ele vai também nesse pilar, né? Não falamos disso aqui, ele ainda não revelou, pelo menos nesses vídeos e outras especulações, a estratégia para a China. Aqui eu recorro a coisas que eu ouvi, né, de pessoas, inclusive publicamente, pessoas que acho que terão influência na política americana para a China, no sentido de que Trump quer reverter a tendência da China se tornar o país hegemônico do mundo, né? Não vai deixar a China se tornar o número 1 do mundo, né? Como é que você faz isso? Vamos ver, né? Mas significa não deixar o Partido Comunista Chinês se tornar a entidade mais poderosa do mundo. Isso é de interesse americano? Sim. É de interesse só americano? Não. É de interesse brasileiro, é de interesse de todo mundo que é livre no mundo. Então, eu acho que temos uma ideia aqui, né, de como o Trump está vendo as coisas. Eu coloquei aqui na capa, só para comentar, da live, não sei se vocês terão percebido. Bom, tem ali o Trump no discurso da vitória, na última terça-feira, na madrugada, né, de terça para quarta. E tem uma postagem do Elon Musk, né, que é uma citação do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, onde ele diz o seguinte, deixa
eu só recuperar aqui exatamente o nosso, a citação. Então, depois eu só ver aí na capa, né? Então está ali o Pequeno Príncipe dizendo o seguinte, já tá original em francês, claro, né? Está traduzido para o inglês, já vou traduzir aqui direto para o português. Esse é o meu segredo, um segredo muito simples, né? É apenas com o coração que nós podemos ver corretamente. Aquilo que é essencial é invisível aos olhos, né? Então, é apenas com o coração que nós podemos ver corretamente. Esse é um dos meus lemas aí na Academia Folha Política, a ideia de que a gente precisa pensar com o coração, né? Tem a ver com isso. A razão não é suficiente para a gente, a razão matematizante não é suficiente para a gente compreender todas as dimensões da realidade, a gente precisa introduzir a dimensão do sentimento, da emoção. Isso é o ser humano sem sentimento, sem emoção, não é ser humano. A gente precisa enxergar o mundo também com isso, pensar com o coração também. Eu acho que é para isso que aponta aqui essa citação. Aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Então, o Elon Musk, né, tweetando isso, com o papel que ele terá no Trump, o que ele acha que está querendo dizer, né? Olha, nós temos essa dimensão toda de chegar ali no concreto e ver como é que com a legislação nós vamos enfim, mudar o combate ao crime organizado, vamos mudar o combate ao terrorismo, vamos recuperar a economia americana com energia, vamos revelar os podres da OMS. Sim, isso é uma coisa. Mas tem uma dimensão diferente, que é de perceber, né, o ser humano como algo que integra uma dimensão espiritual, uma dimensão não material, né, um ser que enxerga coisas não apenas com os olhos, mas também com o coração, e as coisas mais importantes são essas que são enxergadas com o coração. Eu acho interessante, pelo menos, ver alguém da importância que já tinha o Elon Musk no mundo e agora muito mais, fazendo essa citação do Saint-Exupéry, que ademais, Pequeno Príncipe, né, recupera aí essa dimensão que eu acho tão fundamental da inocência, da pureza, né, nesse mundo aí cheio de políticas, artes do possível, né, de cinismo, mentira, promovido, né, por comunistas há tanto tempo, promovido por globalistas, promovido pela imprensa, promovido por potências estrangeiras, pelo crime organizado, né, acabar com esse mundo da mentira, né, da prostituição das nossas virtudes humanas e recuperar um pouco de um mundo de inocência que sabe ver com o coração. Isso aí, podem dizer que é demagogia, eu acho que não precisava fazer essa demagogia, né? Eu acho que isso tem a ver com a maneira de pensar, no caso do Elon Musk, e eu espero realmente que ele introduza essa maneira de pensar naquilo que ele fará junto com o Trump, né, a partir de agora. Né? Eu acho que uma humanidade capaz de enxergar com o coração é uma humanidade, sim, que é capaz de acabar com o crime organizado, de acabar com a onda totalitária que está varrendo o mundo. Tá bem? É isso por hoje. Tá bom, pessoal? Vamos aqui para a nossa conversa. Então, aqui eu vou... Geralmente começo lá pelo fim, vou começar pelos dois últimos, que estão aqui com a Márcia Regina Pereira, dizendo duas coisas que têm a ver com o que eu acabei de falar. Primeiro, que a China e a Rússia não são amigas. O Trump irá puxar a Rússia para o lado ocidental. Amigas são, né? Mas eu acho que justamente o propósito, no fundo, do Trump em relação à Rússia é esse, puxar a Rússia para o lado ocidental, dentro daquela estratégia que a gente, por enquanto, pode só imaginar. E a Márcia diz também que pensar com o coração é se colocar no lugar do outro. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Por outro lado, acho que também pensar com o coração é se colocar no seu próprio lugar e não deixar que o outro te diga o que pensar. Porque esse outro, esse mega outro da mídia, do sistema, hoje tenta nos dizer o que pensar. Mas o certo é que o jogo mudou. Claro, nos Estados Unidos, mudou no mundo, mudou no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Código Fonte. E já temos falado disso na Academia Folha Política. Essa semana eu fiz a minha aula de quarta-feira, no curso de Logopolítica, e a sessão da Agenda Liberdade, que é o novo programa que a gente tem dentro da Academia Folha Política, também sobre o tema Trump, na quinta-feira. Então, quem é da Academia Folha Política já está aqui adiantado
na interpretação que, à luz de vários conceitos que nós temos desenvolvido na academia, eu fiz essa semana, nos primeiros dias depois da vitória do Trump. Mas há muito mais coisa para falar, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas quem é na academia, essa semana teve um acesso antecipado a essas análises que eu fiz. Se você gosta dessas análises, eu acho que é o momento de você pensar em passar a fazer parte da Academia Folha Política, caso ainda não faça, né? Então, antes de falarmos aqui do Trump, vou falar aqui só então da academia e da promoção que nós estamos abrindo agora, nesse mês de novembro, uma promoção mais especial do que outras que já fizemos. É o novembro da Black Friday e é o novembro dessa nova esperança para o famoso e tão esquecido mundo livre, né? O mundo livre está aí, se a gente não acreditar nele, é aí que não vai ter mundo livre mesmo, né? Então, vamos abrir agora essa promoção. Essa promoção coloca a Academia Folha Política à sua disposição por apenas R$ 330 por ano, em comparação com um preço normal de 420. Tá? Então, 420 seria o preço normal. Para a anuidade, sai por 330 nessa promoção, agora, durante esse mês de novembro. E na modalidade mensal, de 40 por 37. Então, na modalidade anual, temos aí 20% de desconto, e na modalidade mensal, 10% de desconto. Isso já é, como eu sempre gosto de dizer, eu acho que em cima de um preço, uma contribuição que você dá e que eu acho que está abaixo em comparação com outros cursos que eu vejo por aí, está abaixo, não quero falar de qualidade, mas em termos quantitativos, a quantidade de material que nós temos no curso de Logopolítica, claro que aí a qualidade será parte da avaliação de cada um. Então já são preços, normalmente, os preços normais eu acho que já são atraentes, imagina agora com essa promoção de novembro, tá? R$ 330 a anuidade, é bem menos do que R$1 por dia, né? R$ 37 a mensalidade, né? Pouquinho mais de R$1 por dia, né? Para toda semana uma aula do curso de Logopolítica. Logopolítica, o que é? É estudar a política não do ponto de vista das estratégias partidárias, mas acima disso, do ponto de vista da cultura humana, do pensamento, da filosofia. Isso é que nos permite entender, inclusive, as estratégias partidárias, inclusive de outros países, Trump, Milley, temos falado sempre disso, né? À luz de conceitos novos, não à luz dos conceitos desenvolvidos por quem já está dentro do sistema e simplesmente quer manter o sistema, aqueles conceitos que não servem para nada. Isso no curso de Logopolítica. Na Agenda Liberdade, nós temos agora, fizemos já 2 sessões da Agenda Liberdade numa nova modalidade. Nós tínhamos a Agenda 2030, que era uma live exclusiva para os membros da academia, da qual fazia um começo aberto. Agora é uma sessão de discussão em novo formato, em formato Zoom. Então, aparece lá, quem não quiser, desliga a câmera, mas a pessoa aparece com câmera e tal, fala, pergunta, comenta, uns comentam sobre os outros, eu comento aquilo que as pessoas estão comentando, me pedem para falar disso, daquilo, eu falo disso, daquilo, falo um pouco do que eu quero também, ó. Temos uma sessão longa, por semana, nesse projeto novo, portanto, que eu chamei Agenda Liberdade. Agenda Liberdade, que, no fundo, é aquilo que nos mobiliza, uma grande agenda da liberdade na Academia Folha Política. Então, isso cada semana, e você tem lá o arquivo de tudo o que já está dado em termos de aulas, em termos da Agenda 2030 e agora da Agenda Liberdade. Você tem acesso aos episódios anteriores, às aulas anteriores, todas elas. Já estamos com 115, 116 aulas ministradas, né, dezenas de aulas da Agenda 2030, agora começando a Agenda Liberdade. Então, R$ 330 anuidade, 37 a mensalidade. Se você for, já vai, se quiser, se interessa por aquilo que eu tenho a dizer sobre o Trump, né, com, de repente, alguma experiência que eu tive, né, na construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos no período do governo Trump anterior, nos Estados Unidos e no período do Bolsonaro no Brasil. Quem se interessar por isso já tem lá, né,
os primeiros elementos de análise na aula de quarta, última, e na Agenda da Liberdade de quinta, última, né? Eu tive esse privilégio de ver por dentro, de participar de uma construção, né? E de, eu acho que liderar essa construção, claro, junto com o presidente Bolsonaro, de uma aliança Brasil-Estados Unidos, que depois foi abandonada ainda durante o governo Bolsonaro, depois que eu saí do ministério. Mas eu vinha conhecer um pouco de como, né, funcionava aquele governo Trump. Claro que não vai ser igual, mas tem alguns insights aí, algumas percepções de como ele pode vir a funcionar a partir dessa minha experiência e a partir daquilo que eu vou estudando aí todos os dias sobre, claro, os grandes temas geopolíticos, sobre o globalismo e também sobre esses temas do imaginário, como, né, a imagem da Idade de Ouro, da qual falamos aqui. Tá? Então, deixo aqui esse convite e essa oportunidade única durante o mês de novembro, R$ 330, anuidade, R$ 37 mensalidade para entrar na Agenda 2030. Tá? Bom, desculpa, gente, para entrar na Academia Folha Política. A Agenda 2030 também está lá dentro, né? Oi, pessoal. Olha só, o jogo mudou. Com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, nós temos um novo tabuleiro. Tanto, claro, nos Estados Unidos, quanto também no mundo todo e no Brasil. O Trump vem com tudo para cima dos 3 principais pilares do globalismo, no meu conceito de globalismo. A China, ou seja, o Partido Comunista Chinês, com seu projeto de hegemonia global, o multilateralismo, a Agenda 2030, tudo isso, o Fórum Econômico Mundial, e o crime organizado. Ele já deu sinais em todas essas linhas, já deu sinais em relação aos principais instrumentos de governança global, tratar como terrorismo os principais cartéis do crime organizado, que tem um impacto imenso na América Latina, e não deixar que a China, o comunismo, assuma a hegemonia global. Tudo isso já está tomando forma. E isso tem um óbvio impacto no Brasil. A elite política que hoje domina o Brasil tem como seus principais aliados esses 3 pilares contra os quais o Donald Trump vem batendo. Então, é uma nova oportunidade, quem sabe, de uma mudança profunda no Brasil. Para entender tudo isso, a gente precisa de ferramentas, de instrumentos de análise, de interpretação, que eu procuro desenvolver junto com vocês na Academia Folha Política. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu queria te convidar para entrar nesse projeto. Na Academia Folha Política nós temos vários desses instrumentos. Nós temos o meu curso de Logopolítica. Logopolítica é tentar entender a política a partir de tudo que está, no fundo, determinando a vida humana, a cultura, a filosofia. Nós temos a Agenda Liberdade, que é um espaço de discussão, onde eu me encontro toda semana com os membros da academia, uma discussão aberta, num formato que acho que nenhum outro ambiente semelhante tem. E na Academia Folha Política nós colocamos vários outros materiais para esse processo de análise, de interpretação, para que juntos nós criemos o espaço onde cada um vai poder desenvolver a sua própria percepção desse novo campo de jogo e entender como que cada um de nós, se quisermos trabalhar por um mundo e um Brasil de mais liberdade, entender como é que cada um de nós pode trabalhar nessa linha. Para tornar mais fácil esse acesso, mais atraente esse acesso à Academia Folha Política, eu estou criando, neste mês de novembro, uma promoção extra, uma promoção durante o mês de novembro apenas, que te dará acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 330 na modalidade anual e R$ 37 na modalidade mensal. Então, esses instrumentos, esse instrumental de interpretação que já nós estamos desenvolvendo a cada semana e que vai se aprofundar, você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 330 anuidade ou R$ 37 a mensalidade. É uma oportunidade única, te convido a aproveitar agora, enquanto dura, apenas durante o mês de novembro.
Se você se interessar, se você quiser fazer parte dessa construção, clique aqui nos links